Bem-vindo ao RMR Redder, onde a filha do OP exige comprar sua casa, mesmo sem poder pagar. Sou idiota por não vender minha casa para minha filha, já que ela não pode pagar o valor que peço. Sou um homem de 63 anos me preparando para me aposentar nos próximos 2 anos. Tenho minha casa quitada e planejava me mudar para um lugar menor em breve. A casa está em uma área valorizada que teve grande aumento de valor nos últimos 10 anos. Atualmente, ela vale cerca de $700 mil, com base em avaliações recentes e vendas semelhantes no bairro. Meses atrás, minha filha de 30 anos disse que ela e o marido queriam comprar a casa quando eu me mudasse. Achei a ideia ótima, gosto de manter a casa na família e sei como é difícil para os jovens comprarem casas hoje. Falei para ela que venderia para eles por $500 mil. Isso é 200 mil a menos do que o valor de mercado. Achei isso justo, uma maneira de ajudar sem prejudicar meus planos de aposentadoria. Bem, foi aí que começaram os problemas. Minha filha não demonstrou empolgação ou agradeceu. Em vez disso, ela disse que só poderiam pagar $350 mil e perguntou se eu poderia aceitar esse valor. Eu disse que não poderia fazer isso. Vender por 500 mil já mostrava que eu abria mão de parte significativa do valor. Reduzir mais ainda me faria repensar todo o meu plano de aposentadoria. Ela disse que eu escolhi o dinheiro em vez da família e ficou chateada. Ela disse que eu era ganancioso e que qualquer bom pai ajudaria o filho a comprar uma casa. Lembrei a ela que já fazia isso ao oferecer a casa com grande desconto. Ela disse que, se eu me importasse, daria um jeito. Após a conversa, recebi uma mensagem do marido dela. Ele foi gentil e até pediu desculpas pela reação dela. Ele disse que entende completamente o meu ponto de vista e que $500 mil já é mais do que generoso. Ele disse que tentou conversar com ela, mas ela ainda está chateada e acha que estou decepcionando eles. Só para esclarecer, estou bem financeiramente, mas não sou nenhum milionário com dinheiro sem fim. Trabalhei muito para conquistar isso e queria usar o valor da casa para me aposentar bem e talvez viajar. Não quero que isso prejudique nosso relacionamento, mas também não quero me sentir pressionado pela culpa a tomar uma grande decisão financeira que não faz sentido. Alguns membros da família estão dizendo que eu deveria simplesmente ajudá-la. Outros acham que ela está sendo irracional e acha que tem direito. Eu já não sei mais, me sinto preso. Sou o idiota por não vender minha casa à minha filha pelo preço que ela quer, mesmo após já oferecer grande desconto? Você não é o idiota. Oferecer à sua filha a casa por $200 mil abaixo do valor de mercado já é um gesto incrivelmente generoso. E ela agir como se isso não fosse suficiente é simplesmente uma atitude de pessoa mimada. Você não é um vilão escolhendo dinheiro em vez da família, mas um adulto responsável planejando a aposentadoria. Ela está tentando redefinir ajudar como sacrificar o seu futuro pelo futuro dela, e isso não é justo. Não tem nenhum idiota aqui. Você não está errado por estabelecer um limite justo, especialmente depois de já ter oferecido um desconto generoso, e sua filha também não é necessariamente uma vilã. Comprar uma casa pode ser um processo emocional e intenso, principalmente com a família. Ela está deixando o estresse e as expectativas dominarem. Com o tempo e distância, ela perceberá que você já fez mais do que o esperado e que isso é sobre realidade financeira, não amor ou lealdade. Você é o idiota. Você afirma ter estabilidade financeira e deseja uma aposentadoria confortável, mas está usando o sonho da sua filha de ter uma casa como moeda de troca. Você sabe como é difícil para os jovens comprarem uma casa hoje? Boomers como você destruiu a economia, tornando impossível para muitos de nós ter casa própria. Oferecer um desconto é bom, mas se recusar a ceder quando você claramente poderia ajudar mais, só parece frio. Se a casa é importante para ela e você está bem, por que não ajudar mais? Você parece mais preocupado em jogar golfe na aposentadoria do que em garantir um futuro estável para sua filha. Atualização. Já faz uma semana desde que eu postei e queria agradecer a todos que compartilharam suas opiniões. Muitos dos comentários realmente me fizeram pensar sobre onde estavam minhas prioridades. Percebi que estava focando quase totalmente nos meus planos de aposentadoria e não estava realmente considerando o quanto isso significava para minha filha. Então eu entrei em contato e pedi para ela vir até aqui para outra conversa para ver se conseguíamos encontrar um meio termo. Ela veio com o marido e o clima estava mais leve.
Sentamos e eu disse que aceitava 400 mil dólares no total, bem abaixo do valor de mercado e, na minha opinião, uma oferta generosa. A princípio, ela parecia esperançosa. Mas então ela voltou a dizer que 350 mil já era o máximo que eles podiam pagar. Ela lembrou que já tinha informado esse valor desde o começo e disse saber que tenho outros investimentos, então não preciso tanto do dinheiro da venda quanto aparento. O marido dela permaneceu calado o tempo todo, claramente desconfortável. Disse a ela que a amo, quero ajudar, mas preciso de tempo para pensar. Ela ficou frustrada, levantou-se e disse ao marido que era hora de ir, afirmando que eu continuava egoísta. Agora estou de volta aqui porque realmente não sei o que fazer. Reduzir o preço para 350 mil seria o certo a fazer pela minha filha? Ou 400 mil já é mais do que justo, considerando o quanto está abaixo do valor de mercado. Estou dividido entre querer apoiá-la e também sentir que já fui tão longe quanto poderia razoavelmente ir. Estou errado por manter o valor em 400 mil? Sem ofensa, mas sua filha parece muito mimada. Você já reduziu bastante o preço pedido e, em vez de ser grata, ela está agindo como se você fosse o vilão por não dar exatamente o que ela quer. Você a ensinou a achar que o mundo lhe deve algo ou ela reage assim ao estresse? Mesmo assim, você não é obrigado a sustentar ela só por estar financeiramente bem. Ela é adulta. Ser generoso não deveria significar deixar que se aproveitem de você. OP, nunca senti que estava criando ela para ser assim. Quando era mais nova, dizíamos que ela era um pouco mimada, mas sempre a vi como uma boa garota de bom coração. Se for para dizer, acho que parte disso pode ter vindo da minha ex-esposa. Ela fazia tudo girar em torno do que achava que merecia, e isso talvez tenha influenciado minha filha. Tenho certeza que isso não veio de mim. Tentei criá-la para ser atenciosa e ter os pés no chão. Se eu estivesse no seu lugar, sinceramente, eu simplesmente deixaria ela ficar com a casa pelo que ela puder pagar. Parece que você está indo muito bem financeiramente, e meio que parece que você está se apegando ao dinheiro em vez de usá-la para apoiar as pessoas que você ama. De que adianta estar confortável se não pode ajudar sua filha a ter um lar estável? Atualização final. Bem, aqui estamos nós de novo. Obrigado pelas opiniões recebidas na última postagem. Realmente levei isso a sério. Após alguns dias pensando, liguei para minha filha e ofereci a casa por 350 mil. Eu disse para ela que tudo isso estava me deixando muito estressado, que eu não estava dormindo bem e que só queria resolver logo essa situação. Ela ficou em silêncio e disse que não conseguiram aprovação para o financiamento nesse valor. Fiquei confuso porque ela tinha sido tão decidida sobre esse valor antes. Ela disse que ainda podem pagar 350 mil, mas agora quer financiar direto com o proprietário. Ela disse que não há motivo para eu não conseguir e que os pagamentos mensais podem complementar minha aposentadoria, já que não preciso do valor total de uma vez. E algo dentro de mim simplesmente se rompeu. Isso me atingiu de uma vez só. Não importava o quanto eu fosse generoso, ela sempre ia pedir mais. Ela não respeitava meus limites, só a ideia dela do que eu deveria fazer por ela. Falei diretamente para ela que não venderia financiado direto para ela. Disse que não me sentiria confortável em depender dela para os pagamentos, pois se atrasasse, eu teria que despejá-la e parecer o vilão. Ela gritou, dizendo que eu era ganancioso e não podia acreditar que eu pensaria em despejar minha própria filha e meu genro. Nesse momento, eu disse para ela que precisava ir e que não estava mais disposto a vender a casa para ela. Ela me ligou mais vezes, deixou mensagens irritadas, mas não respondi. Mais tarde, liguei para um amigo corretor para saber sobre o mercado atual. Acontece que a casa provavelmente seria vendida por 850 mil agora. Mesmo com o mercado esfriando, ele afirmou que eu teria comprador em poucos meses. Agradeci e disse que avisaria se decidisse seguir em frente. Então, veja só, outra mensagem da minha filha. Essa parecia carinhosa. Ela disse, me desculpa por ter ficado brava. Eu só amo sua casa porque ela me lembra você. Eu quase ri. Era tão óbvio naquele momento. Aquilo não era amor, era manipulação. Então, Reddit, aceito suas opiniões se vocês tiverem alguma. Desta vez, sigo meu instinto. Podem me chamar de boomer revoltado, mas não estou revoltado, estou lúcido. Cansei de ser o cara que se curva tanto que esquece onde está a própria coluna. Vou manter meus limites e vou manter minha paz. Ei, OP, também sou boomer e tenho orgulho de você.
Meus filhos sabem que eu daria tudo por eles, até minha camisa se precisassem. Mas o motivo pelo qual eu faria isso é porque eles me tratam como pai, não como um caixa eletrônico. Existe uma grande diferença entre ajudar por amor e ser pressionado a dar por obrigação. O que sua filha faz não tem relação com amor ou respeito, e sim com controle. Parabéns por manter sua posição. Karen, algumas pessoas insistem apenas para ver até onde conseguem ir sem consequências. Alimentar gaivotas na praia começa inofensivo até ser cercado por todas elas. Exatamente, garota do Reddit. Dar deve vir do amor, não de pressão ou culpa. No momento em que começa a aparecer uma obrigação, você não está mais ajudando, você está alimentando esse comportamento. E esse é o perigo. Se você não colocar um limite, eles vão continuar tirando até não sobrar nada, além de ressentimento. Falou tudo. Relacionamentos saudáveis têm limites. Respeito não é só dizer obrigado, é saber quando nem pedir em primeiro lugar. Meus pais só deixam eu fazer um chá de bebê com a família se eu convidar minha avó, que é maldosa. Eu, mulher de 27 anos, estou quase 8 meses grávida, e aparentemente, o preço de fazer um chá de bebê é convidar a única pessoa que passei a maior parte da minha vida evitando ativamente, minha avó. Para deixar claro, não é só que a gente não se dá bem. São anos de desrespeito, invasão de limites, manipulação, chantagem emocional e minha família sempre ignorando porque ela é assim mesmo. Eu costumava relevar isso, eu engolia tudo só para manter a paz. Mas agora eu vou ser pai e algo em mim mudou. Sinto isso, não consigo mais permitir que alguém como ela tenha acesso ao meu bebê, especialmente em uma das primeiras celebrações da vida dela. Segundo meus pais, só posso fazer chá de bebê se eu a convidar. Deixe-me explicar. Minha família ficou sem contato com meus avós por 8 anos após uma grande briga entre minha mãe e minha avó quando eu estava no fundamental. Esses anos foram tranquilos. Depois, meu avô adoeceu e todos varreram os problemas para debaixo do tapete para apoiá-lo na luta contra o câncer. Ele faleceu e, antes de morrer, fez minha mãe prometer cuidar para que minha avó não ficasse sozinha. Minha mãe fez a promessa, eu não. Pulando para mais tarde, quando descobri que estava grávida, foi um turbilhão de emoções. Meu namorado, que tem 28 anos, e eu estávamos esperando e tentando, e quando o teste deu positivo, nós dois choramos, rimos e trememos. Eu fiz uma caixinha com meias de bebê e o teste para surpreendê-lo. Foi um momento doce, e agora é uma lembrança muito marcante para mim. Cometi o erro de contar para minha mãe cedo demais. Desde que ela soube, a gravidez não era mais minha. Ela me pressionou a contar para minha irmã, depois para a irmã do meu namorado, e tentou me manipular pela culpa para eu contar para minha avó. Ela chorava e ligava diariamente, dizendo que eu machucava a família ao esconder isso. Falei que não estava pronto, mas ela disse que não importava. Eu cedi, contando para uma pessoa de cada vez, cada revelação acontecendo antes do que eu queria, sempre com pressão, culpa e condições. Depois veio a vovó. Antes de falar do desastre do anúncio da gravidez, veja alguns exemplos de quem ela é. Essas não são situações isoladas, são padrões. Ela roubou o dinheiro das doações que arrecadei para minha amiga após o incêndio no apartamento dela. Eu era criança, o dinheiro sumiu, ela mentiu e todos disseram para eu ignorar. Fez escândalo porque escondi a Carrie para protegê-la em área perigosa. Ela ficou a noite toda emburrada, bufando e comentando. Pediu ajuda com o quintal dela, depois ficou me controlando em cada detalhe e me tratou como se eu fosse um empregado contratado. Sem agradecimento, sem demonstração de apreço. Ela disse que não podia pagar pela lápide do meu avô, então comprei a motocicleta dele, esperando que o valor fosse para a lápide. Ela comprou um cachorro com o dinheiro. Um cachorro que ela não passeia nem treina. Entra no meu carro e critica tudo, da minha direção às tatuagens e música. Ela pegou um cartão presente de restaurante da mesa do meu aniversário e fingiu que o tinha achado na bolsa dela. Faz presentes com fotos minhas com meu ex-noivo, depois exige que eu recorte ele das fotos. Quando contamos que eu estava grávida, ela agarrou minha cabeça com aquelas unhas enormes, puxou meu rosto e tentou me beijar. Levantei a mão entre nós e disse não, alto, diante de todos. Minha mãe depois disse que eu era dramático. Num casamento de família, minha avó me encurralou e perguntou o que ela fez para eu odiá-la. Eu disse a ela de forma simples e clara, você não respeita meus limites e tem sido cruel comigo há muito tempo, eu não vou mais fingir. Ela fez beicinho e disse às pessoas que estava magoada.
Todos a consolaram e a vida seguiu. Agora, planejando meu chá de bebê, de novo sou vista como o problema. Minha mãe disse que preciso convidar a vovó se quiser ter um chá de bebê. Se eu não convidar, faço ela escolher um lado e a castigo por querer a mãe presente. Ela disse que sou egoísta e que devo agir como adulto e ser educado. Disse a elas que preferia não ter chá de bebê a passar o evento todo evitando ser agarrado, levar sermão, ser manipulado emocionalmente ou beijado. Elas disseram que isso foi cruel. Então agora estou decidindo entre um chá de bebê onde estou estressado, desconfortável, em alerta e reprimindo o ressentimento, ou 2. Um chá de bebê sem minha família. Sinceramente, quanto mais penso nisso, mais fácil parece a segunda opção. Você tem 27 anos e está prestes a ser mãe de alguém. Seus pais não podem impor sua lista de convidados? Se sua família se recusa a aparecer, a menos que sua avó seja convidada, então eles já escolheram o lado deles, e é o dela. Então, faça o chá de bebê com a família do seu namorado, convide seus amigos. Deixe sua família se afastar sozinha. Eles estão mostrando como vão se comportar quando esse bebê chegar. Acredite neles. Este é o momento em que você estabelece como sua casa vai funcionar. Se você ceder agora, vai ficar negociando e barganhando cada limite pelos próximos 10 anos. Nome do bebê, quem pode segurá-la? Quando a vovó terá sua vez? Primeiro aniversário, primeiro Natal, você entendeu. Eles testam quanto controle tem? Diga não agora para evitar que seu filho sofra chantagem emocional e seja ignorado. Atualização. Então eu tomei uma decisão e é definitiva. Vou fazer 2 chás de bebê. Um feito pela minha mãe para a família que finge que está tudo bem e outro feito por mim e meu namorado em casa, para quem realmente nos ama e respeita. Minha avó foi convidada para o chá de bebê da minha mãe. Ela não está convidada para o meu. Não estou dividindo a família, nem fazendo alguém escolher. Eu simplesmente estou escolhendo paz para mim e para o meu bebê, e todo mundo é livre para escolher o que faz com que se sintam completos. E para as pessoas que continuam dizendo, você tem 27 anos porque está ouvindo sua mãe, vamos com calma por um segundo. Isso não é sobre ser controlado, isso é sobre padrões. Você cresce sendo ensinado a manter a paz, não reclamar, só aceitar, até que um dia, seu corpo literalmente diz, chega. E quando você finalmente acorda desse ciclo, você não se torna de repente uma pessoa que corta todo mundo da sua vida, da noite para o dia. Tenho o direito de aprender sobre limites aos 27 anos, não pode me envergonhar por desaprender comportamentos geracionais agora. E para ser completamente honesto, se eu fosse do tipo que simplesmente superasse as coisas, a gente nem estaria aqui em primeiro lugar. Jamais sentaria no meu chá de bebê, sorrindo, enquanto alguém que passou mais de uma década me menosprezando tenta me beijar diante de todos e chama isso de amor. Isso não vai acontecer, nem agora, nem nunca. Então é assim que vai ser, meu chá de bebê, pequeno, acolhedor, seguro, alegre e cheio de pessoas que não me causam repulsa. O chá de bebê é da minha mãe, então ela escolhe quem convidar, a lista de convidados é dela. Sim, inclusive minha avó. Vou comparecer, ser educado, manter distância e sair assim que ela passar dos limites. Esse evento é para a família dela, não para a minha paz. Se alguém se sentir punido, reflita porque acha que meu conforto é negociável. Se manter meus limites te deixa desconfortável, você pode lidar com isso. Estou focado em escolher paz para meu bebê. Sua vovó é grossa? Você não é obrigado a deixar alguém que te tratou mal fazer parte da sua comemoração só porque vocês compartilham o mesmo DNA. Proteja sua paz. O chá de bebê deve ser um momento alegre, não algo que exija preparo emocional. Sua mãe não está no meio disso, ela prefere o conforto da sua avó ao seu. Deixe ela organizar o chá de bebê para a vovó ir, e faça o seu onde se sentir seguro. Ninguém está proibido, só são espaços separados. Isso é maturidade, não drama. Boa decisão, OP. O noivo da minha amiga vem zombando de mim há anos. Finalmente perdi a paciência, e agora sinto que eu sou o problema. Conheci meu melhor amigo aos 22 anos. Entramos juntos na empresa e logo nos demos bem. Gostávamos das mesmas coisas, livros, longas caminhadas, hobbies, etc. Anos depois, começamos a namorar nossos futuros parceiros na mesma época e logo nós 4 viramos quase uma unidade. Feriados juntos, noites de jogos, aniversários compartilhados e fins de semana prolongados fora. Esse foi meu grupo central de amigos e porto seguro por quase 9 anos. O problema era o noivo dela.
Ele sempre achou que provocar era o mesmo que ter personalidade. Ele gosta de cutucar, provocar, dizer aquilo que gera uma reação. Virei alvo fácil porque reajo quando me magoam. Meu rosto mostra tudo e ele sabia disso. Ele fazia comentários sobre o meu peso, minhas roupas, o jeito que eu falo. Também nunca foi nada sutil. Ele dizia que eu parecia cansado ou que eu era lento ou inútil em alguma coisa. Sempre me encolhia, tentava rir ou apenas engolia aquilo. Eu dizia para mim mesmo que estava sendo dramático ou que era sensível demais e que eu não queria atenção. Meu amigo sempre ignorava isso. Ela falava que era só o jeito dele, que não queria dizer nada, não sabia ser emotivo e provocava para demonstrar carinho. Tentei acreditar nisso porque não queria perdê-la. Eles eram meus únicos amigos próximos. Mas com o tempo comecei a me diminuir. Eu parei de falar sobre meus próprios problemas porque não queria ser aquele que estragava o clima. Eu fui me sentindo cada vez menor perto deles, sem perceber. Há 2 meses, viajamos juntos e alugamos uma cabana pequena perto das montanhas. Todo mundo estava animado e eu tentei ficar também, mas eu não estava bem. Eu estava reduzindo a medicação que me deixou entorpecido por muito tempo. De repente, tudo parecia intenso de novo. Sons, pensamentos, sentimentos. Eu sentia tontura e enjoo frequentes. Meu corpo parecia estranho para mim. Falei isso antes de irmos. Eles concordaram e disseram entender. Fizemos caminhadas longas de dia. Eu me esforcei para acompanhar. Ao voltarmos para a cabana à noite, eu cozinhei o jantar para me sentir útil. Queria merecer meu lugar, mesmo sem ninguém dizer que era necessário. Uma noite, fiquei perto do fogo tentando me equilibrar, pois estava com o equilíbrio ruim. Ele riu e disse algo como: eu tinha medo de tudo e estava sendo dramático. Ele falou que era só relaxar. Doeu mais que o normal e a tontura deixava tudo à flor da pele. Na manhã seguinte, após cozinhar novamente, sentei para descansar. As panelas ainda estavam no fogão. Ele comentou novamente que nunca faço nada e sempre deixo os outros resolverem as coisas. Isso mexeu com algo em mim que já estava no limite. Disse para ele parar. No começo, não gritei, eu só tinha chegado ao meu limite. Ele apenas riu. O que me destruiu não foram as palavras, mas a facilidade com que ele riu, tratando meus sentimentos como um incômodo irrelevante. Minha amiga entrou enquanto conversávamos, e ao invés de perguntar o que havia, também riu. Falou que exageramos por causa da louça e que não era importante. Senti algo apertar no meu peito. Saí lá fora no frio e chorei mais do que chorei em anos. Meu noivo me seguiu. Ele não disse que eu estava exagerando nem mandou me acalmar. Ele me abraçou e disse que podíamos ir embora. Na manhã seguinte, meu noivo e eu arrumamos as malas rapidamente. Minha melhor amiga e o noivo dela pareciam confusos, talvez magoados, mas não estavam arrependidos nem compreensivos. Quando fomos embora de carro, o silêncio dentro do veículo foi a sensação de calma mais profunda que tive em anos. Nas semanas seguintes, quase não mandei mensagens nem os vi. Minha casa parecia mais leve e meus ombros mais relaxados. Eu não sabia o quanto aquela amizade tinha se tornado pesada até eu me afastar dela. Fui sozinho a um evento de trabalho pela primeira vez, sem ela. Conversei, ri e fui tratado com gentileza. 2 colegas disseram que gostariam de ter me conhecido melhor antes. Percebi uma coisa. Percebi que eu não era difícil, eu não era sensível demais. Eu lidava constantemente com a dor de uma amizade onde meus sentimentos não tinham espaço. Recentemente disse ao meu amigo que precisava de distância e me sentia melhor longe dele. Ela se defendeu e disse que eu a magoava. Ela disse que eu não deveria ter falado aquilo e depois me bloqueou. Ainda dói, ainda me sinto culpado, mas também me sinto livre. Acho que já estava de luto por essa amizade muito antes do fim. Nos divertimos muito juntos ao longo dos anos e temos muitas boas lembranças. Eles me faziam rir muito, mas quase todas essas lembranças estão manchadas por momentos de mágoa, que eu vinha ignorando para manter a paz, mas eu não quero mais fazer isso. O noivo do seu amigo falava sério. Aquilo não foi uma provocação. Aquilo foram anos de desrespeito dirigido a você. A forma como ela o defendeu diz tudo. Você não estava sendo sensível demais, e sim sendo maltratado? Um verdadeiro amigo te protegeria e não deixaria que fosse criticado só para manter a paz. Fico feliz que você tenha ido embora. Deixe a paz permanecer. Atualização?
Já faz um mês que a amizade acabou. Pensei que me sentiria sozinho, mas não estou. Me sinto calmo, voltei a fazer caminhadas, faço o café da manhã devagar. Minha noiva e eu conversamos mais. Sinto que pela primeira vez em anos, tenho espaço para respirar em casa. O noivo do meu ex-amigo tentou pegar os jogos de tabuleiro dele na semana passada. Meu noivo se ofereceu para levá-los à casa de um amigo em comum. Eu não queria outra conversa. Eu não queria ouvir desculpas que não eram realmente desculpas. Eu não queria ser puxado de volta para isso. Aprendo a valorizar o silêncio e percebo com que frequência eu me preparava antes de falar. Não preciso mais fazer isso. Achei que perdê-los destruiria meu mundo, mas não aconteceu. Isso abriu espaço para algo muito melhor. Paz. Você não perdeu nada. Você removeu algo que estava envenenando o seu autoestima. Continue. A vida fica mais leve daqui pra frente. Curioso como ele sempre dizia que era brincadeira, mas o OP acabava sendo o alvo. Quando o AP finalmente falou, logo disseram que ele era emotivo demais. Não, OP só parou de participar do teatrinho dele. Assim que eles saíram, toda a encenação desmoronou. Minha futura sogra disse ao meu noivo que nosso casamento era egoísta, então mudamos os planos. Sempre pensei que organizar um casamento deveria ser algo prazeroso. Algo que você espera ansiosamente e que a família apoia, porque é um momento que não se repete. Pelo menos, foi isso que sempre me disseram. Meu noivo, de 23 anos, e eu, de 27 anos, estamos juntos há 4 anos. Não somos pessoas chamativas e não gostamos de eventos grandes, festas barulhentas ou discursos longos. Nossas famílias são pequenas, então planejamos um casamento simples, tranquilo e com as pessoas mais importantes. Era para ter apenas 8 convidados no total, só nossos pais, minha avó, o avô dele e 2 amigos próximos de cada um, só isso. Achamos um espaço para eventos em um jardim perto da casa da minha avó. Ela tem 88 anos e tantas vidas quanto um gato. Ela já foi reanimada mais vezes do que gostaríamos de lembrar. Agora ela usa cadeira de rodas e viajar é difícil para ela. Ela praticamente me criou junto com meu pai e não existia uma versão do meu casamento em que ela não estivesse presente. Nós nem tínhamos pago o depósito do local ainda porque meu tio estava nos presenteando com o espaço da recepção. Ele possui uma casa de chá com vista para o rio. Ele nos ofereceu de graça como presente dele. Amigos se dispuseram a cuidar da comida. Tudo se encaixou tão fácil que parecia que estávamos indo para esse próximo capítulo. E então minha futura sogra, que tem 56 anos, entrou na história. Ela disse que a data não funcionava, pois já havia reservado as férias com 1 ano de antecedência e não queria mudar. Nem como exceção única, nem para o casamento do único filho. Perguntamos se ela podia trocar, pegar turno extra ou ligar dizendo estar doente. Não pedimos que ela escalasse uma montanha, só que estivesse presente. Ela não respondeu. 1 mês depois, meu noivo visitou o avô após um susto com a saúde. Não fui por causa do trabalho, e isso foi tudo o que ela precisou. Ela o encurralou em outro cômodo. Ela disse para ele que nosso casamento era egoísta e insensível, que estávamos priorizando minha avó em vez de todo mundo. Que a família deveria se adaptar a ela porque ela era a mãe do noivo. Ele chegou em casa calado, do jeito de quem foi tão abalado que nem sabe o que fazer. Coloquei-o no sofá e trouxe algo para ele comer. Então eu esperei. Quando ele finalmente falou, ele nem conseguiu articular as palavras direito. Ela disse que ele deixava que eu controlasse o casamento e que a estávamos humilhando e só iria se as coisas mudassem. Foi nesse momento que eu entendi o problema. Em algum momento, o casamento deixou de parecer nosso. Ele começou a girar em torno dela. Andávamos pisando em ovos por causa dos sentimentos e da agenda dela, como se fosse a convidada de honra. Perguntei o que ele queria, mas ele não sabia. Ele estava exausto demais para pensar por causa da mãe. Ele se acostumou demais a se encolher só para ela ficar calma. Deixei ele pensar nisso e enquanto ele fazia isso, a solução apareceu sozinha. Ainda não havíamos pago o local. A casa de chá seguia como promessa de presente. Nossos amigos ainda não haviam iniciado o buffet, ou seja, nada estava decidido ou irreversível. Podíamos abrir mão e retomar nosso casamento. Então fizemos algumas ligações. Avisei meu pai e minha avó primeiro. Minha avó apenas riu, aquela risada leve que atravessa o telefone e te aquece. Ela afirmou que participaria de qualquer forma, até mesmo pelo Zoom.
O avô do meu noivo ficou feliz em ser testemunha. Nosso amigo só pediu para avisar onde eles deveriam ir. A única pessoa que perderia alguma coisa era aquela que se recusou a estar ao nosso lado desde o começo. Mudamos a cerimônia para um salão pequeno perto da nossa cidade. Convite aberto, fácil acesso. O vestido e o terno seguem iguais. Ao invés de uma recepção, iríamos ao bar em frente para beber, ouvir música e ver como a noite seguiria. Depois, a lua de mel seria uma viagem de carro pelo país, visitando os amigos que não puderam viajar. Quando paramos para pensar e olhamos para tudo, parecia que finalmente tínhamos encontrado o casamento que realmente queríamos desde o começo. Algo simples, algo verdadeiro e algo que fosse nosso. Meu noivo vai contar para a mãe dele esta semana, com calma e gentileza. O convite está mantido desde que ela apareça com elegância. A via é de mão dupla. Simplesmente não vamos mais ficar arrastando ela nisso. Não entendo como isso é vitória. Sua avó, a pessoa mais importante a considerar, agora participa só por uma tela? Você alterou o casamento só porque sua sogra se chateou? Se ela notar que você sempre cede à pressão, controlará seu casamento do mesmo jeito. Existe uma versão disso que faz sentido quando você adiciona mais contexto. O casamento estava se tornando algo que você não queria, pois tentava não chateá-la. O que você acabou tendo agora parece com o plano original, só que mais simples e sem precisar moldar sua vida em torno de alguém que não consegue estar presente para você de qualquer forma. Se ela quiser faltar ao casamento do filho por orgulho, é problema dela. Viagem de lua de mel de carro parece ótima e a animação da sua avó já é a bênção necessária. Isso não é uma perda, é paz. Atualização. Ele contou para ela. Ele ligou para ela à noite após o trabalho e explicou tudo com calma. Ele avisou que a cerimônia foi transferida, mas todos ainda participariam. Que ela estava convidada, mas somente se escolhesse participar, sem fazer tudo girar em torno dela. Ela não gritou, não chorou, apenas ficou em silêncio. E então ela disse que iria pensar a respeito, que é o jeito dela dizer não, sem assumir a responsabilidade de dizer não. Meu noivo desligou e não tremeu, ele não parecia abalado. Ele parecia mais leve, como se tivesse deixado um peso após anos carregando-o. Nós ainda vamos seguir em frente exatamente como planejado. A vovó irá pessoalmente, meu pai vai levá-la de carro. A casa de chá foi reservada por outra família e espero que eles comam bolo e riam por horas. Nada foi arruinado, algo foi recuperado. Edith, e só para esclarecer, sabemos que a futura sogra poderia vir se quisesse. Além disso, temos mantido pouco contato há um tempo e como não planejamos ter filhos, esperamos cortar contato após o casamento como um limite pacífico. Como ela lidou com isso, o prazo pode ser antecipado? O silêncio dela foi a resposta mais honesta possível. Ela não ficou triste por perder o casamento, mas por não poder controlar a situação. Deixe ela lidar com isso, vocês dois vão se casar em paz. Seu noivo decidir contar pessoalmente para ela é muito importante. Esse é o verdadeiro marco aqui. Não as mudanças no casamento, não o local da cerimônia. Isso. Ele priorizou você e seu futuro, ao invés de apenas mantê-la satisfeita. Essa é a base do casamento que você realmente deseja. A futura sogra disse que o casamento era egoísta, então o OP disse, beleza, e mudou todo o casamento sem ela. Isso não é egoísmo, isso é eficiência, menos estresse e mais bebidas para todo mundo. A sogra tentou ser a protagonista e acabou sendo cortada do roteiro. Agora ela é só uma figurante em uma cena que ninguém lembra. Meu locador tentou me enganar, mas aprendeu a ler as letras miúdas antes de assinar. Na Alemanha, onde moro, é comum ter contratos de aluguel sem data de término, permanecendo vigentes até serem rescindidos, geralmente pelo inquilino. Moro na Alemanha, onde os direitos dos inquilinos são muito fortes. Moro no meu apartamento há cerca de 8 anos. Um ano após minha mudança, recebi uma carta da empresa dona do prédio informando: prezado Sr. X, seu contrato de aluguel está cancelado. Se você deseja continuar alugando este apartamento, por favor, assine este novo contrato com aluguel mais alto ou desocupe o imóvel em 30 dias. Isso me deixou absolutamente apavorado. Eu estava em uma cidade onde os preços dos aluguéis estavam disparando e eu tinha acabado de conseguir encontrar um apartamento acessível para alugar a longo prazo. Ao analisar minhas opções, percebi que teria que enfrentar o que parecia ser um despejo ou voltar aos Estados Unidos e recomeçar, justo quando alcançava alguma estabilidade.
Perguntei a algumas pessoas e descobri um grupo sem fins lucrativos que defende direitos dos inquilinos e oferece aos membros orientação jurídica sobre seus direitos de locação. Achei um desses programas, fui ao escritório, expliquei minha situação, preenchi formulários e falei com o advogado. Mostrei a carta e meu contrato atual para ela, que analisou tudo em silêncio por minutos. Finalmente, ela olhou para mim e disse, na voz mais diplomática possível, você não tem nada com o que se preocupar, essa carta é um absurdo. Ela então apontou para uma única linha no meu contrato. Nenhuma alteração pode ser feita neste contrato, a menos que ambas as partes concordem com a mudança proposta. Ou seja, enquanto eu não assinasse o novo contrato, eles nada podiam fazer. O advogado enviou uma carta em meu nome para a empresa e me deu uma cópia. Ela avisava que eles teriam sérios problemas com o governo se continuassem insistindo nisso. Já faz um mês e não tive mais notícias. Então, um dia, a empresa enviou uma carta. Eles admitiram a derrota e tentaram se proteger, alegando que a carta original foi enviada por engano por um ex-funcionário. Durante 7 anos, isso virou um ritual anual. A empresa enviava cartas ameaçando encerrar meu contrato de aluguel. Eu repassava ao grupo e o advogado deles respondia mandando a empresa sair. Após 8 tentativas, o advogado enviou uma carta final pedindo que parassem de enviar essas correspondências. Desde então, não ouvi mais nada deles. Sou babaca por não deixar meu parceiro fingir um pedido de casamento nas férias? Tenho 28 anos, sou mulher, meu parceiro Maio 30, e eu viajamos na semana passada para comemorar 2 anos juntos e voltamos há 2 dias. Foi uma viagem fantástica, incrível e romântica, até o momento em que meu parceiro sugeriu que pedíssemos para um estranho tirar uma foto nossa em um pedido de casamento falso em frente à Torre Eiffel. Quando ele falou, meu coração disparou. Achei que pedido de casamento falso era desculpa para um de verdade, algo que não conversamos ainda. Acho que só disse, espera, como assim? Ele disse que fotos de pedido de casamento ali eram populares e que devíamos aproveitar enquanto podíamos. Falei para ele que não queria uma foto de pedido de casamento falsa e achei estranho ele sugerir isso. Mudamos de assunto rapidamente e fomos jantar. Ao voltarmos ao hotel à noite, toquei no assunto novamente, pois não conseguia parar de pensar e vi que o tinha chateado. Perguntei a ele se realmente planejava me pedir em casamento e se eu estraguei tudo. Ele disse que não, e explicou que ainda não estamos prontos para isso. Para deixar claro, eu concordo com ele. Nosso relacionamento foi à distância nos primeiros 8 meses e eu estou planejando me mudar para a casa dele quando meu contrato acabar em janeiro. Ele continuou dizendo que sempre achou uma foto de pedido de casamento em frente à Torre Eiffel incrivelmente romântica e que está preocupado que, quando ele finalmente fizer o pedido, não seja tão especial quanto Paris. Por isso ele quis tirar a foto enquanto pôde. Pedi desculpas e expliquei que queria apenas fotos de um pedido de casamento real, que guardaria com carinho, independentemente de quando ou onde fosse. Após essa conversa, ele ficou abatido e sinto que estraguei algo importante para ele. Liguei para alguns amigos quando chegamos em casa e recebi conselhos variados. Alguns concordaram que era um pedido bem estranho, enquanto outros disseram que eu deveria simplesmente ter entrado na ideia. Não teria problema nenhum. Eu fui idiota por não tirar foto com ele? Você não é o idiota. Foi estranho e insensível da parte dele. O que ele pretendia fazer com as fotos? Qualquer pessoa que visse as fotos online pensaria instantaneamente que o pedido era de verdade antes de ler qualquer texto explicando que era falso, o que já é uma atitude burra por si só. Só faria sentido se ele fosse pedir em casamento e agora tem orgulho demais para admitir, mas ninguém inventa uma proposta falsa por isso. Você simplesmente pede para um estranho tirar algumas fotos e ele rapidamente vai perceber o que está acontecendo. Pedidos de casamento falsos não são românticas, nem diante da Torre Eiffel. Se ele ficar chateado por querer só encenar um pedido de casamento falso por diversão e você recusou, problema dele, ele é adulto, que supere. Estou errado por não superar depois que destruíram meu carro? Sou um garoto de 17 anos e estou no último ano do ensino médio em uma pequena cidade do sul. Minha escola reuniu alunos de 2 cidades vizinhas, então só conheci muitos colegas quando nos juntamos no 9º ano. Na última quinta-feira, quando cheguei à escola, encontrei 2 vagas de estacionamento abertas, uma ao lado da outra, então estacionei lá. Tudo parecia bem até o final do dia. Meus amigos, Mark e Joe, iam para minha casa após a escola, mas ao chegarmos ao meu carro, vi que ele estava destruído. O estrago era grande. As 2 portas do lado esquerdo estavam amassadas da frente até atrás. Meu retrovisor lateral tinha sumido completamente. A lanterna traseira esquerda estava quebrada e o para-choque pendurado. Não consegui entrar porque as portas do lado esquerdo não abriam.
O carro ao meu lado havia sumido, mas era claro que quem estava ali causou o estrago. Mark e Joe ficaram chocados. Eu só permaneci ajoelhado, sem acreditar. Liguei para meu pai, que pediu para eu esperar enquanto ele saía do trabalho para me ajudar. Ele chamou a polícia e, como eu estava em choque, falou com eles antes de mim. Quando eles me perguntaram o que tinha acontecido, eu contei o que sabia, que não era muita coisa. A polícia me levou para casa enquanto meu pai ficou conversando com eles. Depois, Mark, Joe e eu fomos para minha casa e meu pai chegou depois. Ele afirmou que tentariam descobrir quem bateu no meu carro, mas sem câmeras no estacionamento da escola, não havia evidências. Mark então gritou que sabia quem fez isso. Ele contou que mandou mensagem para a namorada sobre meu carro e ela disse ter visto Annie andando com a caminhonete amassada do lado direito. Joe também tinha mandado uma mensagem para o irmão dele, que confirmou que tinha visto Annie estacionando ao meu lado naquela manhã, já que a caminhonete dela é vermelha brilhante e difícil de não notar. Annie não é minha amiga, mas conhecemos pessoas em comum e às vezes saímos. Ela mora em outra cidade, mas parece legal. Annie dirige uma caminhonete enorme sem precisar. Sua mãe é professora, o pai é diretor de escola primária e ela trabalha em supermercado. Eu, Mark e Joe fomos à casa da Annie para ver de perto a caminhonete dela. De fato, a caminhonete dela estava na garagem com o farol direito quebrado e arranhões em todo o lado direito. Annie saiu correndo de casa quando chegamos, e quando perguntei se ela tinha batido no meu carro, ela surtou e gritou. O pai dela apareceu e ameaçou chamar a polícia se não fôssemos embora, então decidimos sair. Na manhã seguinte, fui chamado à sala do diretor na escola. Lá dentro estavam a Annie, o pai dela e o tio dela, que por acaso é o chefe de polícia. Tentei explicar, mas o diretor me interrompeu e disse que havia uma denúncia de que assediei a Annie na casa dela. Contei meu lado da história e pedi para ligar para meu pai, mas ele falou da política de tolerância zero para assédio e me suspendeu. Ele mandou eu ir embora e disse que se quisesse voltar à escola, era só deixar para lá. Mandei mensagem para meus amigos e a maioria me apoiou, dizendo que o comportamento da Annie era absurdo e estavam do meu lado. Alguns me aconselharam a relaxar, pois achavam que a Annie não quis bater no meu carro. Então, eu sou o idiota? Eu deveria simplesmente ter deixado para lá? Você não é o idiota. Eu pediria educadamente, inicialmente, que a polícia do seu condado ou estadual conduzisse a investigação. O tio dela ser chefe de polícia é um grande conflito de interesses e ainda ignoram os danos ao carro, provavelmente com perda total. Avise sua seguradora sobre tudo, inclusive que o tio é chefe de polícia. Policiais assim prejudicam a profissão. Tenho familiares e amigos policiais que, se tivessem um parente fazendo isso, o denunciariam imediatamente. Annie bateu e fugiu. Denuncie a polícia e a seguradora. Seu diretor não tolera assédio, mas parece apoiar a proteção de um criminoso. Não trabalho aqui e minha esposa já deixou isso claro. Na minha cultura, a média de altura é 1,65 metros, mas tenho 1,95 metros 30 centímetros a mais. Por isso, sempre me pedem ajuda para alcançar itens nas prateleiras altas do supermercado. Posso ajudar, desde que o item seja leve, até uns 3 quilos. Qualquer coisa mais pesada traz uma mini avalanche de poeira indesejada. Essa história ocorre em 2022, logo após minha família se mudar para um apartamento perto do atacadista Metro Cash and Carry. É parecido com o Walmart, originalmente pertencente a uma empresa alemã e atende donos de negócios. A maioria das lojas menores da região compra seus estoques lá, então é um bom lugar para fazermos compras em grande quantidade. Um dia, minha esposa e eu decidimos nos dividir para cuidar da nossa lista de compras mais rápido. Ela pegava os óleos e eu juntava os grãos. Vi uma oferta em pacotes de 1 quilo de trigo que saíam mais baratos por quilo que os de 5 quilos. Como os pacotes de 1 quilo estavam quase acabando na prateleira principal, alcancei a de cima e peguei alguns. Nesse momento, uma senhora atrás de mim pediu educadamente se eu poderia pegar 5 para ela também. Eu não me importei, então entreguei para ela e ela me agradeceu antes de seguir em frente. Empurrava meu carrinho para a seção de legumes quando ouvi um alto. Com licença? Pensei que chamavam um funcionário e segui andando até que ouvi um mais alto. Com licença. Virei-me e lá estava ela, uma Karen, acenando para mim como se chamasse um táxi. Apontei para mim mesmo, confuso. Está falando comigo? Ela respondeu rispidamente. Pode me ajudar, por favor? Sem me mover, perguntei. Com o quê? Karen apontou para um pacote de arroz de 5 quilos na prateleira de cima e perguntou se eu podia pegá-lo para ela.
Olhei para o pacote e disse educadamente que estava pesado demais para eu levantar com segurança, sugerindo que ela pedisse ajuda a um funcionário próximo. 2 estavam por perto. Então me virei para continuar minhas compras. Não se passaram nem 5 segundos e senti alguém puxando meu braço. Karen agora estava me puxando fisicamente de volta para a prateleira de arroz. Ela continuava puxando meu braço, insistindo: "Não é tão pesado assim, estou com pressa, só pega pra mim." Por um momento, eu simplesmente fiquei parado ali, completamente chocado e, para ser sincero, um pouco atordoado. Posso ser grande, mas também sou alguém que evita confrontos e tende a evitar confusões. Então, em vez de discutir, fiz a única coisa que me veio à cabeça. Peguei meu celular e liguei para minha esposa. Minha esposa e eu nos completamos perfeitamente. Ela é pequena, bem mais baixa que a média e mais barulhenta que um motor a jato, se fosse para comparar. Assim que pedi: "Oi, querida, pode vir? Uma mulher está me dando trabalho." Ela já vinha. Logo, minha esposa surgiu com a força de um exército de uma só mulher. Ela lançou um olhar fulminante para Karen, que ainda segurava meu braço, e disse alto o suficiente para metade da loja ouvir: "Por que você está tocando no meu marido? Ele não trabalha aqui, nem é seu assistente pessoal." Karen, pega de surpresa, gaguejou algumas palavras, largou meu braço e deu um passo para trás. Minha esposa, sem entender bem, perguntou: "O que exatamente você quer do meu marido?" Karen, claramente nervosa, murmurou algo sobre só precisar de uma ajuda. Ao ouvir isso, minha esposa levantou as sobrancelhas, olhou para ela, viu um funcionário próximo e disse: "Se precisa de ajuda com arroz, peça a essas pessoas. Meu marido não trabalha aqui." Ela fez contato visual com um funcionário e apontou para o arroz, dizendo: "Essa senhora precisa de ajuda com o arroz, pode ajudá-la?" Sem falar mais nada, o funcionário veio até nós e Karen saiu de fininho em direção ao arroz, ainda resmungando. Ainda compramos lá, mas não nos separamos mais. Sou idiota por não me animar com a gravidez da minha irmã, já que ela nunca conheceu meus filhos? Minha irmã, de 29 anos, e eu, de 26, sempre tivemos uma relação conturbada e raramente concordamos em algo. Apesar das nossas diferenças, nós nos amamos e tentamos nos dar bem o máximo possível. Quando éramos mais novas, as coisas começaram a desandar depois que me casei com meu marido, de 30 anos a 5 anos, e tive 2 filhos logo depois. Na minha gravidez, minha irmã nem se preocupou em saber como eu estava e se afastou totalmente. Pensei que ela estivesse com ciúmes ou algum problema com minha gravidez, mas não esperava o que viria após o nascimento do meu primeiro filho, que hoje tem 3 anos. Pouco depois do nascimento dele, minha irmã me pediu uma foto dele. Mesmo que a gente não tivesse se falado durante toda a minha gravidez, achei que talvez esse fosse um ponto de virada, uma chance para a gente finalmente se reconectar. Eu estava muito enganado. Ela nunca conheceu meus filhos, mesmo eu tendo oferecido várias vezes para levá-los até ela. Ela sempre inventa desculpas, nunca perguntou ou demonstrou interesse pela vida deles. Mesmo assim, ela se gabava de outras crianças que eram filhos de suas amigas, enquanto parecia não ter nenhum carinho ou cuidado pelos próprios sobrinhos. Agora, as coisas estão ainda mais complicadas. Porque minha irmã anunciou recentemente que está grávida. Estou feliz por ela e animado que ela vai se tornar mãe, mas ainda estou magoado com a forma como ela me tratou e tratou meus filhos. Minha mãe, de 65 anos, diz que sou egoísta e deveria deixar pra lá, mas acho difícil esquecer o que aconteceu. Quero muito ter um vínculo com meu futuro sobrinho ou sobrinha, mas não sei se será possível. Com toda essa tensão não resolvida, tentei entrar em contato com minha irmã para resolver nossos problemas, mas ela não está interessada. Parece que o único motivo pelo qual ela fala comigo agora é porque está grávida. Minha mãe tentou conversar com ela, mas minha irmã não explica por que não quer ver meus filhos. É importante mencionar que minha mãe não ficou muito feliz com minhas gravidezes e não me apoiou durante elas, acreditando que eu era muito jovem para ter filhos aos 23 anos. Ela se recusou a me incentivar, tanto na primeira quanto na segunda gravidez. Para dar mais contexto, eu sou do tipo que quer agradar todo mundo. No passado, eu sempre apenas pedia desculpas e deixava as coisas passarem, mesmo quando isso me machucava profundamente. Então, estou errado aqui? Atualização. Conversei com minha mãe e defini um limite. Pedi que ela parasse de me pressionar para falar com minha irmã e sugeri que um pedido de desculpas dela ajudaria a melhorar nosso relacionamento. Após horas de conversa, ela ainda não reconhece o erro, por isso vou me afastar por um tempo. Minha irmã tem me pedido várias vezes para organizar seu chá de bebê, mas ainda não respondi. Atualização sobre minha irmã. Desde que pediu para eu organizar o chá de bebê, ela não para de me ligar e mandar mensagem. Silenciei ela em todas as redes, mas ela insiste que eu participe e não atrapalhe o momento especial dela.
Ela também fica apelando para o fato de sermos adotadas e dizendo que eu sou a única irmã de verdade dela, mas onde ela estava quando precisei? Vou conversar com minha irmã em breve, mas quero ter certeza de que estou preparado para a conversa. Ela me deixa nervoso e não quero perder o foco no que preciso dizer. Atualização final. Falei com minha irmã e disse a ela que não vou organizar o chá de bebê dela. Ela reagiu intensamente, gritou e me acusou de nunca ficar feliz por ela, dizendo que eu devia ser mais maduro. Comentei como era doloroso ela não se interessar pelos meus filhos. Ela respondeu chamando-os de pestinhas e dizendo que o filho dela estaria em situação melhor do que os meus. Eu disse para ela que ela não pode simplesmente me usar e me deixar de lado quando for conveniente para ela. Parabenizei-a pela gravidez e encerrei a ligação em seguida. Não queria ouvir mais nada doloroso. Ela disse que minha mãe passa informações dos meus filhos para ela, o que me irrita. Agora, não sei como seguir daqui. Já perguntou a ela por que age assim com os filhos e o que seu marido diz? Sim, já perguntei para ela várias vezes, mas ela simplesmente nega que faz isso. Meu marido sugere que eu reduza o contato com ela e a trate como ela me tratou. Eu concordo com seu marido. Sua irmã sabe e sempre soube o que está fazendo, então devolva a mesma energia para ela. Minha irmã fez igual e estamos sem contato. Precisei ameaçar minha mãe de cortar contato porque ela insistia que eu convivesse com os filhos da minha irmã, mesmo ela não querendo conhecer os meus. Nunca recebi uma explicação para ela ignorar meus filhos por quase 10 anos. Você não foi babaca de jeito nenhum. Vou dizer que não há babacas. Tenho 2 sobrinhas e um sobrinho, mas não me interesso por eles. Não é por maldade, apenas não temos relação além de serem filhos dos meus irmãos. Tenho 2 filhas minhas. É o seguinte, quando você tem filhos, essa é a sua própria jornada. É algo muito pessoal e muda sua vida para sempre, mas só a sua vida. Esperar que seus irmãos sintam o mesmo só por serem irmãos é projetar seus desejos, que são apenas seus e não um direito seu. Esperamos que nossos irmãos queiram conhecer nossos filhos? Sim. Podemos culpá-los se não quiserem? Não. Essa decepção é só nossa, e jogá-la neles é egoísmo. Quando vejo as crianças, sou o tio divertido, mas não faço esforço extra para passar tempo com as crianças. Não desejo nenhum mal a eles, mas sinceramente não me incomodo se nunca os conhecer. Eles não são. Meus filhos não são o centro da minha vida e não vejo motivo para incluí-los nisso. Esse é meu jeito e não sou babaca por isso. Também não sou incoerente. Você também não é babaca por ficar chateado. Desde que você não tente forçar ela a ter um relacionamento com seus filhos, ela não é a babaca por não querer um, contanto que ela também não os odeie ativamente. Como eu sigo em frente? Depois que minha filha escondeu o caso do pai dela de mim por 2 anos, eu fui casado com meu ex-marido, Derek, 49 anos por 20 anos, antes de me divorciar há alguns meses. Temos 2 filhos, uma filha de 22 anos e um filho de 17 anos. Descobri que Derek tinha um caso há 2 anos e meu mundo desabou. Mas o que também doeu foi saber que minha filha sabia de tudo o tempo todo. Ela escondeu de mim por 2 anos, mentiu, acobertou ele e nunca tentou me alertar. Fiquei arrasado ao descobrir, não só pela traição do meu marido, mas também por minha filha esconder isso de mim. Ela era jovem e entendo que foi difícil para ela, mas a dor foi grande. Nunca a confrontei, pois achei que isso poderia afetá-la porque ela estava prestes a ir para a faculdade. Apenas disse que sabia e entendia, tentei seguir, mas após sua partida percebi que estava cada vez mais distante dela. Não foi planejado, só precisei de espaço para me curar, evitando ligar ou procurá-la com frequência. 1 ano e meio depois, comecei a namorar alguém de 41 anos com uma filha de 10 anos de outro relacionamento. Todos fomos à Disney recentemente e ele publicou uma foto da família nas redes sociais. Para contextualizar, meu namorado cobriu todas as despesas como um presente de aniversário para a filha dele. Querendo tornar tudo especial para ela, junto com meu filho e comigo, ela chamou 2 primos, fazendo da viagem um passeio em família focado nela. Minha filha deve ter visto isso, pois não me ligou por mais de 1 mês. Sinceramente, não fiquei tão abalado com a ausência dela como antes. Ainda amo minha filha, mas cada interação traz de volta a dor. Ela me ligou chorando. Ela gritava dizendo que eu não a perdoei e a afastei de propósito, me acusando de trocá-la pelo meu namorado e pela filha dele. Ela continuava dizendo: "Foi há muito tempo eu era uma criança." "Eu não queria te machucar." Ela disse que achou melhor ficar em silêncio, não sabia como me contar e tinha medo de destruir nossa família. Ela me perguntou se algum dia eu iria perdoá-la, ou se eu já tinha seguido em frente de vez.
Tentei dizer que a amo e não quis substituí-la, mas ela insistia que eu já devia ter superado e que a abandonaria por essa nova vida. Para piorar, meu ex-marido me ligou furioso, me acusando de abandonar minha filha por um homem mais jovem e uma nova família, e ainda me chamou de egoísta por seguir em frente. Irônico é que a namorada dele tem 30 anos e ele destruiu nossa família com esse caso. Parece que ninguém entende isso. Ainda estou tentando me recuperar de anos de traição e parece que esperam que eu simplesmente deixe pra lá, como se minha dor não importasse. Meu filho, que vive comigo, descobriu que a irmã escondia o caso ao ouvir a mãe e a irmã do meu marido conversando. Ficou arrasado, não a perdoou e quase não se falaram desde então. Nunca quis que ele soubesse, mas agora a família está dividida e não sei como resolver. Faço terapia, mas ainda me sinto perdido. Sei que ela era jovem e não sabia lidar com isso, mas sinto que ela o escolheu em vez de mim. Adoro minha filha, mas sempre que falamos essa dor retorna. Não sei se sinto isso como mãe ou apenas me protejo. Sinto que me desconectei emocionalmente e não sei como voltar. Esclarecendo, meu divórcio foi há alguns meses, não há 3 anos como disse antes. Minha irmã, que é meio avoada, me incentivou a postar aqui e digitou boa parte para mim. Nesse processo, ela se confundiu com a cronologia e só notei após postar. Minha filha tinha 17 anos quando soube do caso. Na época, enfrentava muitos problemas, incluindo ter que trocar de escola por alguns problemas pessoais e repetir um ano. Descobri há menos de 2 anos. Espero que isso esclareça a confusão. Isso vai além do que o Reddit pode ajudar. Continue a terapia e considere sessões conjuntas com seus filhos, pois ambos ainda parecem muito afetados pela situação. Não há uma saída fácil para isso. Você definitivamente deve cortar todo contato com sua ex a menos que seja sobre seu filho. Comunique-se só por meios digitais para evitar ouvir as besteiras dele. É absurdo ele achar que pode ligar e descontar em você. Da próxima vez, não atenda ou desligue. Você e sua filha poderiam fazer terapia em conjunto para tentar resolver isso. Entendo que ela era uma criança tentando unir a família, mas seus sentimentos são válidos. Nem consigo imaginar como deve ter sido doloroso saber que ela escondeu isso por tanto tempo. Imagine sua sogra exigindo que você tenha um bebê mesmo que você não queira. É exatamente isso que acontece na nossa próxima história. Apareceu na sua tela? Toque e ouça. Você não vai acreditar no que acontece depois.